Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre os ciclos biogeoquímicos. Na aula passada, nós estudamos sobre o ciclo do carbono e o ciclo da água, tentando fazer um link com o magnífico, maravilhoso ciclo da vida na manutenção do sistema Terra, de nossa querida e amada biosfera. Pois é, hoje nós vamos dar continuidade estudando o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é o mais complexo deles, mas também é o que mais cai no Enem. Então, mas não tem dificuldade nisso. Para saber tudo sobre esse cara, a gente entender sobre ele e ver curiosidades a respeito desse ciclo, fique aqui conosco que nós vamos aprofundar no conteúdo. Já aproveite para pegar o seu copo com água, sua borracha, sua caneta, seu lápis, seu caderno e também a sua xícara de café. Sabia que tem muito nitrogênio no café? Enfim, para entender sobre isso e muito mais, fique aqui conosco e não esqueça, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para outras pessoas ter acesso a este conteúdo também. Se não for inscrito, bicho, se tu não for inscrito, se aparecer lá embaixo vermelhinho é porque tu não é inscrito, então já se inscreva no canal, senta o dedo lá e se inscreva no canal e deixe também suas dicas e comentários para nós, para que a gente possa ir dialogando a respeito dos nossos conteúdos. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, no meio da Amazônia brasileira, às margens do majestoso Rio Xingu, com uma quantidade gigantesca de nitrogênio para a manutenção desse magnífico ecossistema. Vamos aprofundar no conteúdo. Então, galera, nossa codificação de hoje, infelizmente, não é uma notícia boa. Na terça-feira, 4 de agosto, na cidade portuária de Beirute, 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio que estavam ali armazenadas há mais de 6 anos, por algum motivo que não sabemos ainda o qual, explodiu e vitimou com isso mais de 100 pessoas, segundo as autoridades locais do Líbano. É uma notícia trágica, é muito ruim. O nitrato de amônio ele é utilizado como fertilizante na agricultura e para outras coisas também, mas é altamente explosivo e por isso precisa ser armazenado em local adequado. Contendo grande quantidade de nitrogênio, dois principais componentes do processo de fertilização do solo, por isso ele é utilizado nesse processo da agricultura, a amônia e o nitrato, então, que se juntam formando um sal branco e que pode sofrer a reação mesmo sem a presença do oxigênio, por isso ele é utilizado como explosivo em locais fechados, cavernas, debaixo d'água e assim sucessivamente. E por isso é muito importante também para abrir túneis, canais, enfim. Mas infelizmente também já foi utilizado na guerra. Quando foi descoberto o processo da amônia, como fazer amônia em laboratório, foi o passo definitivo então para a gente se livrar da força vital lá na química orgânica e começar então a entender a química orgânica como sendo a química do elemento carbono. Mas também foi um passo definitivo para criar, para além dos insumos, explosivos. Depois, um químico muito importante que vocês já sabem, nós já debatemos aqui, o Nobel, ele conseguiu domar esse nitrogênio, misturando ele com argila branca e produziu então a trinitroglicerina. Depois a trinitroglicerina é transformada então, melhorada e a gente coloca o tolueno e ela vira então trinitrotolueno, no que nós conhecemos hoje como TNT. Mas o fundamental aqui é saber como utilizar a tecnologia de forma adequada e principalmente como armazenar esses compostos de forma segura, para não se repetir as imagens que nós vimos aterrorizantes
e uma catástrofe na cidade portuária de Beirute, no Líbano. Fica aqui a nossa solidariedade com os familiares das vítimas e todo o nosso apoio àqueles que perderam um ente querido nessa tragédia. Então, galera, para entender o ciclo do nitrogênio, nós precisamos partir da sua importância. E aí, se a gente observa em detalhes a nossa estrutura corpórea, nossa biomassa, a distribuição de matéria que nós temos no nosso corpo, nós vamos verificar que 70% em média do nosso corpo é formado por água. E aí eu digo em média, por quê? Porque isso vai variar na idade, vai variar o tipo de órgão, o tipo de tecido, enfim, nós já vimos isso em outras aulas aqui. Os outros 30%, eles são formados de substâncias orgânicas, principalmente, e outras substâncias inorgânicas que são os sais minerais, mas aí já fica em torno de 1% da nossa estrutura corpórea. Os outros 29% estão distribuídos entre as substâncias orgânicas, que aí são carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, os principais. Se a gente for avaliar de carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico, nós vamos verificar então que, em média, o nosso corpo, a maior parte, majoritariamente falando, será de proteínas. Então, nós temos muita proteína. Os animais, em geral, têm muita proteína. Se nós estivéssemos falando de vegetais, aí já seria um pouco diferente. Nós estaríamos falando de grande quantidade de carboidrato por conta da celulose. Mas nos animais, a proteína, ela impera. Nós temos proteínas na pele, no cabelo, né? Nós temos proteína na nossa musculatura, enfim. A proteína é, das substâncias orgânicas, a maior parte do nosso corpo. E proteína, você sabe, é formada de aminoácido. E os aminoácidos têm na sua estrutura um agrupamento amino, por isso aminoácido. Vocês já sabem disso, ou seja, nós temos a presença de nitrogênio em uma estrutura de aminoácido, em um monômero da proteína. Como vocês sabem que a proteína é milhares de monômeros juntos para formar uma proteína, então são muitos átomos de hidrogênio presentes na estrutura de uma macromolécula de proteína. Por isso, o nitrogênio é fundamental para nós, na nossa estrutura corpórea, bem como no nosso metabolismo. Porque vocês sabem, as proteínas também têm função enzimática. Elas desenvolvem o metabolismo na transformação de substâncias orgânicas dentro do citoplasma de nossas células. Então, daí a importância do nitrogênio na nossa estrutura corpórea e no desenvolvimento do nosso metabolismo. Por isso, nós precisamos de nitrogênio. Só que tem um detalhe. Nós e os vegetais, nós não conseguimos absorver o nitrogênio que nós precisamos pela respiração. A gente só vai conseguir fazer isso pela alimentação. E é aí que entra um detalhe fundamental. O nitrogênio que está na natureza, a sua maioria vai estar disponível na atmosfera. A atmosfera é composta basicamente de 70% de nitrogênio. É muito nitrogênio no ar atmosférico. Ou seja, nós estamos praticamente nos afogando em nitrogênio, porque a gente não consegue absorvê-lo pelos nossos alvéolos. Eles até passam pelos nossos pulmões, mas a gente não consegue absorver, metabolizar ele. E é aí que entra o detalhe fundamental. Vamos aqui ao ciclo, enfim, do nitrogênio, visualizando aqui no nosso holograma, para que a gente possa entender isso a fundo. Então vamos lá, pegar aqui o nosso holograma e apresentar aqui para vocês. Então, veja bem. Estão verificando aqui em cima, por exemplo, que a maior parte do nitrogênio atmosférico, quer dizer, do nitrogênio no ciclo, está na atmosfera, e no seu formato N2. Agora, como é que nós e os vegetais, metabolizar isso? Para que ocorra esse processo, existem as chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, daí a nossa dependência das bactérias. As pessoas, geralmente, o senso comum vai achar que bactérias são ruins e que elas deveriam ser exterminadas da face da Terra. Mas se as bactérias fossem exterminadas da face da Terra, nós deixaríamos de existir
porque não iríamos conseguir metabolizar o nitrogênio. Então, daí uma importância das bactérias. Aliás, vocês sabem, só 30% das bactérias provocam algum tipo de doença, tá? De enfermidade. Os outros 70% de bactérias, eles até nos ajudam em várias situações, como essa. As bactérias que pegam o N2 da atmosfera e fixam ele, elas podem fixar eles em dois locais, ou diretamente na raiz do vegetal, e aí nós temos as bactérias fixadoras de nitrogênio nos vegetais, ou elas podem fixar esse N2 no solo. E aí, quando ela fixa esse N2 no solo, ela transforma o N2. Por isso que eu estou falando que o complicado do ciclo não é os vários caminhos que ele possui, mas os vários formatos que o nitrogênio vai adquirir, sendo oxidado ou reduzido. Mas, enfim, vamos analisar cada processo deles. Lembrando que, um pouco de química aqui para a gente ir entendendo. Oxidar significa incorporar oxigênio. Reduzir significa retirar hidrogênio. Então, vamos lá. N2, ele vai ser, então, fixado ao solo. E, ao ser fixado ao solo, esse N2 é convertido aqui, vocês estão verificando, em amônia. Que pode ser amônia, o NH3, ou pode ser o amônio, NH4+, que aí esse é o formato iônico da amônia. Temos que lembrar desse detalhe. Ou então, essas bactérias pegam o N2 atmosférico e fixam direto na raiz das plantas. Quando isso acontece, é porque essas bactérias estão numa associação com esses vegetais que nós chamamos de mutualística. Ou seja, os dois estão ganhando com isso. As bactérias fixam o nitrogênio na raiz da planta, em contrapartida, a planta fornece carboidrato para essa bactéria. Essas bactérias vão viver numa associação na raiz em nódulos, que formam ali bolhas, como se fossem bolhas, né? Várias bactérias juntas no mesmo lugar, nas raízes. Isso ocorre muito em leguminosas, porque as leguminosas justamente produzem grande quantidade de proteína. Então, se você pega lá uma leguminosa e retira e olha na raiz dela, você vai ver que está cheio de nódulos ali, que são bactérias juntas, que ali estarão fixando loucamente nitrogênio na raiz daquele vegetal. Veja, já temos dois caminhos aqui importantes. Quando ocorre a fixação no vegetal, ele já incorpora isso na sua estrutura, na biomassa. Quando a gente come esse vegetal, a gente já está adquirindo o nitrogênio, que são os seus já incorporados nos aminoácidos, para a nossa produção de proteína naturalmente, perfeitamente. Mas quando esse N2 é fixado, então, ao solo, aí nós vamos ter dois caminhos. O primeiro caminho esse N2 que é convertido em amônia ou amônio, ele precisa ainda ser transformado. E é aí que entram outras bactérias no processo, as chamadas bactérias nitrificantes, que são aquelas que convertem o amônio ou a amônia em nitrito. O nitrito já é uma forma oxidada da amônia. Eu estou incorporando aqui oxigênio, como vocês estão verificando aí. Eu incorporo oxigênio na amônia e ela deixa de ser NH3 ou NH4+, e passa a ser o NOH2-. Ou seja, são duas moléculas, são dois átomos de oxigênio que são incorporados aí. Perfeito? Entendido isso? Depois, esse nitrito, ainda pela ação de bactérias, ele pode agora ser convertido em nitrato. Porque o nitrito, ele não consegue ser absorvido pelos vegetais. Ele não consegue. E, aliás, o nitrito e o nitrato, bem como a amônia, eles são tóxicos. Então, em grande quantidade no solo, ele pode matar, inclusive, o vegetal. Então ele precisa, quando a amônia está lá, ele precisa ser rapidamente convertido em nitrito, depois rapidamente convertido em nitrato. Esse nitrato, então, agora consegue ser absorvido pelo vegetal. E o nitrato
Veja, é uma forma mais oxidada ainda do nitrogênio. Ou seja, agora eu não tenho somente o NOH2 menos, eu tenho agora o o NO3 menos. Ou seja, eu incorporei mais um oxigênio, mais um átomo de oxigênio à estrutura. Esse nitrato, ou ele será absorvido, ou entra em ação outras bactérias que pegarão esse nitrato e irão converter ele em N2 novamente, jogando novamente ele na atmosfera. Essas bactérias que fazem esse trabalho de tirar o oxigênio de tirar os átomos de oxigênio, separando o nitrogênio, convertendo ele em N2 novamente, são bactérias desnitrificantes. Essas bactérias desnitrificantes, elas então fazem um trabalho de redução, olha só, redução do nitrato. Porque ela está tirando o oxigênio. E o contrário da oxidação é a redução, você tem que lembrar disso. Convertendo novamente esse nitrogênio em N2 atmosférico, que ficará disponível na atmosfera para fixação novamente por outras bactérias na raiz do vegetal ou no solo no formato de amônio. Esse daqui é um caminho. O outro caminho pode ser pela decomposição ou excreção. Quando um animal urina ou quando um animal morre, os decompositores vão atuar da seguinte forma. Morreu o animal, grande quantidade de proteína ali na estrutura corpórea desse animal morto. Os decompositores, então, vão quebrar toda essa matéria orgânica e retirar o agrupamento amino dos aminoácidos que compõem a estrutura corpórea desses animais. Retirando esse agrupamento amino, ele é convertido em amônia e depositado ao solo. Essa amônia vai ficar disponível para o vegetal para ser transformada em nitrito, depois em nitrato e absorvida, ou para ser transformada em nitrato e depois reduzida para ser convertida em N2. Beleza? Quando a gente urina ou um animal urina no processo da excreção, nós estamos liberando ali como resíduo a ureia. E a ureia, o principal constituinte da ureia é a amônia. A amônia também volta ao solo novamente, que vai ser convertida em nitrito, depois em nitrato, ser absorvida pelo vegetal ou então reduzida para ser convertida novamente em N2 atmosférico, voltando à estrutura da atmosfera. Porém, todos esses processos que nós estamos vendo aí, eles necessitam de bactérias que fazem esse trabalho no solo. Ou seja, nós temos bactérias fixadoras de N2 na raiz dos vegetais, nós temos bactérias fixadoras de N2 na atmosfera, nós temos bactérias nitrificantes que convertem a amônia em nitrito, nós temos as bactérias nitrificantes que oxidam o nitrito em nitrato, e nós temos bactérias desnitrificantes que reduzem o nitrato em N2 atmosférico. Beleza, galera? Está aí o ciclo completinho do nitrogênio para você. Se você lembrar desses detalhes, bactérias fixadoras de N2, bactérias nitrificantes e bactérias desnitrificantes, o N2, que é o seu formato abiótico, e bem como amônia, nitrito e nitrato, no seu formato abiótico, e o agrupamento amino dos aminoácidos formando as proteínas, mas também as bases nitrogenadas do DNA, isso é importante, RNA, no seu formato biótico, você matou o ciclo. Se você souber também o que é redução, que é retirar oxigênio da estrutura do nitrogênio, e saber o que é oxidação, que é colocar oxigênio na estrutura do nitrogênio, que é as bactérias que fazem cada trabalho desse, você também matou a pau. Se você lembrar também que o nitrogênio pode voltar ao solo pela decomposição das proteínas que tem na sua estrutura molecular aminoácidos, e na estrutura dos aminoácidos estão os agrupamentos aminos que são convertidos em amônia, e também se você lembrar que o nitrogênio volta ao solo pela estrutura que está presente na molécula da ureia, mas também
O principal constituinte da ureia é a amônia. Se você lembrar de tudo isso, você matou o ciclo do nitrogênio. Você vai lembrar desses detalhes na hora da prova e vai arrasar em qualquer questão do Enem. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Vamos nos ver no próximo vídeo com os demais ciclos biogeoquímicos. Não esqueça de já curtir o vídeo, assinar o canal se ainda não for inscrito, deixar aqui suas dicas e sugestões nos comentários e compartilhar com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. E até lá, já sabe, falou!